Então, pessoal, retomando a ideia do exercício, para a gente começar literalmente do começo, então essa atividade era como se vocês assumissem o papel de gestores dessa empresa, nesse caso como consultores, mas basicamente vocês estão auxiliando na tomada de decisão, porque desde o começo lá, pessoal, lembra que nas nossas primeiras aulas, a gente estava com a ideia que a disciplina de custos, basicamente, ela vai servir de uma análise gerencial que vocês vão fazer sobre o desempenho que a empresa tem no dia a dia, nas operações, e as informações que vocês vão conseguir vão auxiliar a tomada de decisão nos negócios. Então, a gente mencionou isso, se não me engano, na primeira e na segunda aula. Então, todas as informações que vocês vão extrair, seja do balanço, seja do demonstrativo de resultados, seja do fluxo de caixa, não importa. As informações que vocês acham nesses pontos, a gente está resumindo aqui alguns passos que a gente já fez anteriormente, e agora é como se vocês, de fato, assumissem o papel de interpretar essas informações e tomar uma atitude. Então, a tomada de decisão com relação às informações é o que vai justamente fazer o negócio dar certo ou dar errado. Então, nesse ponto, o exercício ele vai trazer as informações, o que você deseja ter sobre essas informações, e daí é papel de vocês esmiuçar cada um dos elementos. Então, pessoal, o exercício ele é de uma empresa que tem um produto, então é uma metalúrgica, ela produz somente um produto, que seriam barras de ferro. Então, ela tem uma capacidade produtiva de 250 mil peças, mas ela só tem uma previsão de produção e venda de 150 mil. Então, dá para perceber que ela tem uma folga de venda, que daí a gente vai entrar em detalhe durante os exercícios. Mas, então, ela vende 150 mil peças, tem custos fixos de 66 mil reais. Aqui, pessoal, esses custos fixos, despesas fixas, custo variável e despesas variáveis, é a interpretação que a gente faz do desempenho da empresa em alguns, para a gente fazer justamente o que a gente falava de contabilidade gerencial. Então aqui a gente está fazendo uma interpretação do que a empresa ela já teve em períodos anteriores e esmiuçando o que seria de natureza fixa e variável, de custo e despesa, e colocando já elencando cada um desses elementos, porque cada um deles vai ter uma função diferente durante a nossa análise. Então, lembra lá quando a gente falou de método de custeio, sistema de custeio, quando a gente falou sobre essas nomenclaturas de contabilidade gerencial, todos esses elementos, eles vão culminar nessas informações que a gente coloca preliminarmente aqui. A gente colocou os custos, a gente colocou as despesas, a gente destacou o que é fixo, o que é variável. Então, tudo que, digamos, a empresa teve no dia a dia, que de fato ela tem gasto no dia a dia, foram separados nesses elementos. Então, custo foi tudo que foi envolvido na produção dessa barra de ferro. Então, salário do funcionário, salário de supervisores, água, luz, telefone, enfim, aluguel, se a empresa paga aluguel. Então, os rateios que foram feitos nos custos totalizaram custos fixos de 66 mil, despesas fixas, então, tudo que for auxiliar a produção, que tem um comportamento fixo, não importa se você vai vender mais ou menos, totalizaram 80 mil reais. Os custos variáveis, então, são todos os elementos pertinentes ao produto em si, que possuem um padrão de comportamento variável à produção. Então, quanto mais eu produzo, mais eu consumo. Então, por exemplo, matéria-prima, energia elétrica, água, todos esses elementos que são particulares do produto em si, e se aumenta a capacidade produtiva, se eu produzo mais, eu gasto mais, então totalizaram 15 reais. Isso, então, foi já
uma análise que foi feita com base no histórico da empresa para a composição do produto. Então, ela sabe que, unitariamente, o produto custa R$ 15. Depois, despesas variáveis ou comissões são, então, são todos os elementos que são adjacentes ao produto, mas que também são, de alguma maneira, eles variam com a quantidade de produto vendido. Então, por exemplo, como a gente mencionou no exercício, embalagem, comissão. Então, são elementos que, mesmo não sendo parte da composição daquele produto, cada vez que você vende mais, você tem mais gastos relativos a esse produto. Então, por exemplo, comissão, a gente sabe que se um vendedor ele vender uma quantidade X de produtos, ele vai ganhar, digamos, um estipulado pela empresa. Pode ser 10%, 5%, 2%, enfim. Quer dizer, então, que a partir do momento que a pessoa vende ou fatura aquele produto, se o preço de venda foi de R$ 100 e a empresa estipulou que 5% da venda é teu, do vendedor, então contabiliza como uma despesa daquele produto a comissão do vendedor. Nesse caso, eles totalizam R$ 8,25%. Então, a gente já sabe a porcentagem com relação ao faturamento. E depois, pessoal, outro elemento que também tem que ser levado em consideração é a margem do lucro. Por quê? Até então, pessoal, tudo que a gente viu até aqui, antes de entrar no detalhe da margem, tudo para cima ali, da despesa variável até a capacidade produtiva, todos esses elementos são da operação. É como se, digamos assim, digamos que você não vai fazer, você quer só saber o quanto que a empresa gasta para, segunda tentativa, pessoal, vamos lá. Tá, então, para continuar, então eu estava mencionando que esses elementos, então, da despesa variável para cima, faltou a projeção, peraí. Tá, então esses elementos da despesa variável para cima, eles fazem parte da operação. Então, a gente tem uma noção de quanto é que custa para você operacionalizar o negócio. Beleza. Só que, prestem atenção no seguinte, a margem de lucro, então a gente já está falando, digamos assim, então digamos, eu tinha colocado acho que a Paula como exemplo. Digamos que a Paula, então, ela ganhou R$ 500 mil de uma herança. Esse R$ 500 mil, ela tem a possibilidade de abrir um negócio e ela tem a possibilidade de colocar no banco. Então, se você coloca no banco, digamos, se você colocou na poupança, que é um tipo de investimento do mais seguro possível, a chance de você perder dinheiro na poupança é raríssimo. Então, praticamente impossível. Nesse caso, então, pessoal, qual que é a relação que existe entre risco e retorno? O que vocês acham? Quanto maior o risco, qual que é a proporcionalidade para o retorno? A tendência, quanto maior o risco, maior o retorno. A tendência é que seja isso, exatamente. Então, a tendência digamos então, deixa eu tentar projetar de novo. Digamos então, pessoal, digamos que vocês colocaram o dinheiro na poupança. A chance de você perder o teu dinheiro investindo na poupança é alta ou baixa? É baixo. Exatamente. Então, se você tem um risco baixo, qual que é o percentual de retorno sobre o teu investimento na poupança? Alto ou baixo? Se a gente está falando que eles são proporcionais, a gente está falando que, ao mesmo tempo que o risco é baixo, o teu retorno é baixo. Então, você vai ganhar, provavelmente, anualmente, 4 ou 5% bruto, sem os descontos, digamos, de inflação. Então, nesse caso, se você investiu na poupança, teu retorno vai ser baixo. Se, digamos que a Paula, então, ela pensa, eu não aceito só ganhar 5% ao ano, eu quero ganhar mais do que isso. Se ela investe, então, se ela coloca esse dinheiro, então, na empresa, qual que é a expectativa que ela tem? Digamos, então, que ela ganhe lá
5, 6%, para ela é vantajoso investir num negócio, se ela ganha 5, 6, 10%, 10%, digamos, pela expectativa dela, ela fala assim, cara, esse mercado, ele é muito competitivo, a chance do meu negócio dar certo é baixíssima, então eu não aceito 10%. Eu não quero 10% ao ano, eu quero 25%. Então, nesse caso, você estipula que o retorno para o investimento que é feito por você assumir um risco maior, ele tem que ser proporcional. Então, nesse caso, você estipula a remuneração para o teu negócio. Então, esse negócio, a empresa ela tinha, então, uma expectativa de ganhar cerca de 25% sobre o investimento. Isso é a margem que você estava dando sobre o produto. Então, isso aqui, inclusive, na disciplina de finanças corporativas do quarto ano, provavelmente, se Deus quiser, eu estiver vivo até o ano que vem, e se eu tiver a possibilidade também de estar com a turma de vocês, a gente vai mencionar de novo esses aspectos de risco e retorno. E um outro ponto é justamente o custo de capital. Provavelmente a turma do segundo ano da manhã no ano passado, de capital de giro, a gente falou um pouco sobre custo de capital. Custo de capital é justamente o interesse que as pessoas envolvidas no negócio têm sobre o retorno esperado. Que nesse caso, a gente estipulou uma margem de 25%. Mas não vamos entrar em muito detalhe, porque daqui é só uma aula inteira para a gente falar de custo de capital. Mas o que interessa aqui é só para a gente saber, então, que foi estipulado um retorno para os sócios de 25%. Ponto. Depois, pessoal, ICMS, imposto de renda e contribuição social, esses três elementos, a gente está falando de elementos que eles são inerentes a cada um dos negócios. Sabe aquela história de você nasceu, você já está pagando imposto? Que é uma das únicas certezas que você sabe na vida, além da morte, propriamente dita. Então você sabe que você nasceu, você está pagando imposto. As empresas são a mesma coisa. Então você abrir um negócio, você sabe que você vai ter que pagar imposto de renda, contribuição social e mais alguns impostos. Aqui a gente só elencou o ICMS, mas existem vários outros. Aqui, então, pessoal, a gente está falando da característica que é particular para cada um dos regimes tributários. Lucro presumido e lucro real. O lucro presumido, pessoal, então, a natureza dele é a seguinte. O lucro real, ele é um lucro... você optar tanto pelo lucro real como o lucro presumido. O regime tributário independe. Mas existem algumas situações onde eles são impostos. Você não tem como não optar pelo lucro real, por exemplo. Ou você não pode optar por outro a não pelo lucro presumido. Mas isso a gente vai entrar no detalhe. Nesse caso, então, pessoal, o lucro presumido, ele é digamos, a empresa ela já fatura uma quantidade boa de dinheiro anual, ou então é o tipo específico do negócio, ele tem que começar, então, já pelo lucro presumido. O que é o lucro presumido? Então, você está falando que as alíquotas de imposto de renda e contribuição social, eles possuem uma base de cálculo com base no faturamento do negócio. Então, se você tem lucro ou não, tanto faz. Nesse caso, você sabe que cada produto que você vende, você vai ter que pagar um imposto de renda e contribuição social na alíquota de 2,4% de imposto de renda e 1,44% de contribuição social. Isso aqui já vem na nota fiscal quando você vai comprar numa empresa do lucro presumido. Então, nesse caso, acho que depois eu vou entrar no detalhe quando a gente fizer um exemplo aqui. Você vai sempre colocar essa alíquota sobre o faturamento. Então, é sempre com base numa presunção, por isso que é lucro presumido, de faturamento. 2,40 e 1,44. Tá. Então, pessoal, o lucro presumido, então, ele tem ele possui um limite de faturamento. Se a empresa
ela anualmente, ela ultrapassa uma presunção de faturamento de 78 milhões, então ela obrigatoriamente ela tem que passar para o lucro real. No exercício 1, como a gente vai falar daqui para frente, no exercício 1 e 2, a gente sabe então que a empresa ela tem um faturamento de uma certa forma constante. Ela sabe que se mensalmente ela ultrapassar o limite de 6,5 milhões, quer dizer que se eu multiplicar por 12, eu vou atingir o teto do lucro real, do lucro presumido, que é de 78 milhões. Se eu começar a faturar, por exemplo, 7 milhões mensais, eu obrigatoriamente tenho que optar pelo lucro real. Isso é questão real. Não existe escapatória. Se a empresa ela faturou mais, ela tem que obrigatoriamente passar para o lucro real. Outra condição que a empresa ela tem que optar pelo lucro real de uma forma obrigatória é caso a empresa ela decida abrir capital. Então a empresa resolveu abrir capital, não tem como ela permanecer no lucro presumido, ela pula para o lucro real, certo? Então nesse caso, digamos então que a empresa, nessa situação que ela está hoje, ela está no lucro presumido, mas ela sempre leva em consideração o lucro real como uma possibilidade. Ela quer saber quais são as diferenças que ela teria se ela optasse por um ou por outro. Então, nesse caso, existe sim uma tomada de decisão que a empresa precisa saber, ela precisa ter uma informação de uma forma preliminar para saber se ela opta por um ou por outro. Ok até aqui, pessoal? Deu para entender um pouco da lógica do lucro real e lucro presumido? Um outro ponto que eu não tinha mencionado, quer dizer, não mencionei agora, mas então, como a gente falou, que o imposto de renda e contribuição social são com base no faturamento, no lucro presumido, no lucro real, imposto de renda e contribuição social são sobre o lucro operacional. Então, nesse caso, se a empresa ela teve lucro, depois de descontar custos, alguns impostos e despesas, então ela vai ter que, de alguma maneira, se teve lucro, pagar imposto de renda e contribuição social. Caso a empresa, depois desses descontos, ela teve prejuízo, então ela não tem que pagar imposto de renda e contribuição social. Ela fica, então, devendo para um próximo exercício. Certo? Então é isso que acontece. Aqui, então, pessoal, qual que era a lógica do primeiro exercício? O primeiro exercício, então, era uma análise inicial que vocês já viram no contexto do exercício, que falava, então, que a empresa ela tinha algum problema de falta de concorrência, que ela não conseguia competir no mercado, porque o preço dela poderia ser um problema. Então, nesse caso, vocês teriam que analisar qual que seria o preço estimado, dada essas condições, tanto no lucro presumido quanto no lucro real. Então, para achar o preço nesses dois regimes tributários, a gente tem que levar em consideração cada uma das características. No lucro presumido, como a gente está falando de uma presunção de faturamento, o que a gente chamou de aspectos variáveis dos nossos cálculos, eles têm alguma conotação com o faturamento. Então, lembra, nos nossos vídeos a gente tem mencionado que esse X aqui do nosso cálculo é o faturamento. Então, o faturamento, se eu multiplicar, então, pelo ICMS, eu consigo multiplicar pelo ICMS, as minhas despesas variáveis também são em fator do faturamento, contribuição social e imposto de renda também. E a nossa margem, ela é mais um dos elementos que a gente tem que tirar ou descontar do faturamento para fazer a cobertura do que a gente tem de custos fixos, de custos totais, no caso, sendo fixos e variáveis, e das nossas despesas fixas. Porque nossas despesas variáveis, eles entram aqui no nosso denominador. Certo? Então, é como se a gente soubesse que totais de custos mais despesas, isso aqui é o que eu preciso gastar para operacionalizar o meu negócio. Além disso, eu tenho aspectos que são inerentes a cada negócio. ICMS eu vou pagar, despesas variáveis, eles também são relativos ao meu negócio, eu tenho que pagar. Contribuição social e imposto de renda também são relativos ao meu negócio.
e a margem é uma expectativa que eu tenho sobre o futuro. Então, nesse caso, tudo isso aqui tem que ser descontado do meu faturamento para saber quanto que eu vou fazer, quanto que eu vou precisar para cobrir esses meus gastos, certo? Isso é de uma forma geral do lucro presumido. Então, nesse caso, custos variáveis e custos totais, a gente totalizou aqui na nossa planilha e nos nossos cálculos. Então, custos variáveis é R$ 15 para cada 150 mil peças que a gente vendeu. Então, cada peça que eu vendi custou R$ 15. Faço uma multiplicação normal, acho custos variáveis totais. Depois, custos fixos, o exercício já deu. Então, eu já totalizei R$ 66 mil. Se eu faço somatório, então, de custos variáveis totais mais custos fixos, eu tenho, então, custo total de 2.316.000, certo? Depois, despesas fixas também são os gastos auxiliares a essa produção que totalizaram R$ 80 mil. Então, eu sei que para operacionalizar o meu negócio, tanto na confecção do produto quanto atividades auxiliares, eles totalizaram R$ 2.396.000, certo? Isso tanto independente do lucro. O denominador, então, no lucro presumido, é quando a gente faz o desconto, então, de 1 menos ICMS, despesas variáveis, contribuição social e imposto de renda. A gente chamou, então, de denominador sem margem, porque isso aqui não vai mudar até caso algum desses elementos varie ao longo do tempo. Nesse caso, a margem é um dos aspectos que a gente tem conversado bastante, então a gente descarta a margem porque a gente vai mexendo ao longo dos exercícios, certo? Então, para isso, pessoal, se eu colocar 2.396.000, dividir pelo denominador e também descontar a margem de 25%, eu acho um preço no lucro presumido de R$ 35,57. E no lucro real, se eu jogar na fórmula também, do jeito que a gente já tem demonstrado do lucro real, eu acho um preço de R$ 39,10. Eu já acho o preço. Na verdade, eu acho o faturamento. Se eu dividir pela quantidade de 150 mil peças, eu acho o preço unitário para cada um dos itens. Certo? Então, para tirar a prova real, como a gente já tem mencionado, a gente faz o demonstrativo de resultados. Se o pessoal ainda tem dúvida sobre como é que faz o demonstrativo de resultados, vamos fazer um passo a passo rápido aqui, só pelo menos para, digamos que alguém tenha dúvida. Eu acredito que não, a gente já está quase passado o meio do ano, mas nunca se sabe. Então, o faturamento é preço vezes a quantidade. Então, preço vezes quantidade vai me dar um faturamento de 5.335.000 de 335 mil reais. Isso, a gente acha, então, o faturamento no primeiro... vai dar, na verdade, vai dar diferente. Então, é preço vezes a quantidade, 35,57 vezes a quantidade de 150 mil me dá o faturamento. ICMS, então, é com base no faturamento, 18%, como a gente mencionou aqui em cima, 18% de 5 milhões, vai me devolver um valor de 960 mil. Desconto um menos o outro, faturamento menos ICMS, eu acho a minha receita líquida. Desconto os meus custos totais, como eu tenho aqui em cima, de 2.316. Acho o meu lucro bruto. Desconto despesas fixas e variáveis, então comissões e despesas fixas, como a gente já tem aqui atrás, despesas de 80 mil reais, e as comissões que são de 8,25 vezes o faturamento, então comissão é com base no faturamento, acho com isso meu lucro operacional. Como a gente falou, lucro presumido, eu tenho então as alíquotas de 2,4 e 1,44 de imposto de renda e contribuição social, que são multiplicados pelo faturamento. Acho, então, quanto é que vai ser para cada um deles.
acha um lucro líquido. Por via das dúvidas, se você quiser saber se acertou ou não, a margem, se você dividir a margem, se você dividir o lucro líquido de 1.300.000 pelo faturamento de 5.335, você tem que achar, então, 25%. Obrigatoriamente. E aqui, pessoal, é na minúcia. Não tem nenhum outro valor além de 25,000000000. Porque você calculou que isso aqui tem que dar, a margem tem que ser de 25%. Certo? Então, 25% nessas condições. E o preço tem que ser esse valor, R$ 35,57. Se digamos, pessoal, vocês chegarem em um valor aproximado, é que provavelmente aqui no cálculo vocês também aproximaram e não contaram todas as casas decimais. Mas não tem nenhum problema. Se ficou 20, deixa eu ver, deixa eu fazer um teste aqui. Se eu coloco 35,57. Deixa eu ver quanto é que fica aqui. Ó, a gente vai ter um desconto aqui, vai ter um 324, 0,00324, mas como os dois primeiros zeros eles estão valendo aqui, a gente considera. Mas em tese, a ideia é que vocês, se vocês utilizarem todas as casas decimais aqui no preço, vai dar 25% sem nenhum problema. No lucro real é a mesma coisa, você vai fazer todos os descontos, a única coisa que vai mudar é que o teu imposto de renda e contribuição social, eles vão variar de acordo com o teu lucro operacional. Então, você vai descontar 15% e 9% de imposto de renda e contribuição social com base no teu lucro operacional. Então, descontou esses percentuais, você desconta do lucro operacional, você acha o teu lucro líquido. Por via das dúvidas, lucro líquido dividido pelo faturamento, acha 25%. Tá, então a gente preencheu os resultados para cada um deles, tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido. Então, nesse caso, a gente já consegue ter uma ideia qual que é o desempenho para cada uma das contas com base no valor do preço que a gente acabou de achar na questão 1. Certo? Questão 2. Tá, deixa eu voltar na questão 1 ainda. Pessoal, o que eu tinha visto, o que eu tinha acompanhado na visualização dos vídeos, pessoal, eu tinha visto que a maioria de vocês, o pessoal estava tendo alguma dificuldade nas questões iniciais. Se não me engano, até questão 1, 2 ou 3. Inclusive, na dúvida particular de algum de vocês, ficava sempre na 1, 2 ou 3. Quem tinha dúvida, pessoal? Professor, no meu caso, tipo assim, eu não senti dificuldade em fazer a questão 1, né? Mas o problema foi chegar no valor que precisava, né? Aí, tipo, como eu não tinha... Foi o que o Eliezer falou. Como o exemplo está em Excel, aí eu tentava fazer manual e eu não conseguia chegar nos valores. Daí era justamente o ponto que o Eliezer falou. Eu não conseguia ter, no caso, a memória de cálculo pelo Excel para conseguir chegar no mesmo resultado, né? Tá. Não sei se consegui explicar muito bem. Tá, acho que eu entendi. Mas, assim, a memória de cálculo, a gente consegue fazer ela pela fórmula. Se a gente seguir a fórmula, a gente vai ter a memória de cálculo. O outro aspecto seria se a gente montasse o demonstrativo. Então, o demonstrativo você vai explicando o passo a passo. Faturamento, imposto de renda, contribuição social, lá, demonstra pra gente como é que você chega no resultado, para mim, não tinha problema. Uma dúvida que eu tinha escutado de uma forma recorrente era a aproximação. E isso eu mencionei para vocês. Então, às vezes, não batia 25%, acabava chegando em um valor próximo disso. Pelo Excel, a gente usa todas as casas decimais. Então, a tendência é que, se vocês pegassem a memória de cálculo do Excel, assim, vocês jogaram na fórmula os mesmos valores. Daí jogaram no Excel para comprovar se dava 25%. E depois passaram a limpo, não tem problema. Desde que vocês especificassem como é que vocês chegaram na fórmula. Quais foram os valores que vocês jogaram na fórmula. E eles
basicamente não mudam, né? Porque as alíquotas não vão mudar, os custos não vão mudar. Quer dizer, na verdade, eles vão mudar de acordo com o exercício, mas eu digo, os custos totais, mais despesas fixas ali digamos, no numerador do nosso faturamento, também não se alteravam. Então, essa memória de cálculo, ela era só você expor e depois mostrar o resultado. A princípio, eu acho que era isso. A maioria das dúvidas. Deixa eu ver, alguém comentou aqui as dúvidas... tá, depois da 2 em diante. Vamos para 2 em diante, que daí a gente já tem algumas análises, algumas considerações um pouco mais elaboradas. Tá, questão 2. A questão 2, como a gente tinha mencionado no começo, a gente falou então que o regime de lucro presumido, ele possui um limite de 6,5 milhões de faturamento. Então, nesse caso, se vocês quisessem demonstrar para os sócios qual que seria o limite de margem até atingir esse faturamento máximo de 6,5 milhões, a gente poderia demonstrar pela fórmula de margem. Nesse caso aqui, eu fiz uma adaptação naquela fórmula anterior, inclusive que está no vídeo sobre atividade. Essa fórmula, então, seria uma fórmula mais resumida sobre o que a gente tinha demonstrado. Para achar a margem, a gente faz o denominador, então, do lucro presumido, um valor aqui de 0,56,05, como a gente já sabe do exercício 1, menos os custos totais mais despesas do lucro presumido, que a gente sabe do exercício 1, que é 2.396, dividido pelo faturamento do exercício, dessa questão. E o faturamento aqui, pessoal, a gente já consegue ter uma noção, porque o faturamento, a gente já sabe o valor estipulado. A gente sabe que o limite do lucro presumido é de 6,5 milhões mensais. Então, o meu faturamento mensal vai chegar num teto de 6,5 milhões. Se eu divido a fórmula do faturamento é quantidade vezes preço. Se eu já sei o faturamento, se eu já sei que eu não vou mudar a quantidade vendida de 150 mil peças, então eu sei que dividindo o faturamento pela quantidade, eu acho no meu preço de, deixa eu ver se aparece, de 43,33. Então eu sei que o meu preço nessa situação é de 43,33. Certo? Eu posso montar, então, o demonstrativo com base nisso, ou eu posso achar a margem direto. Se eu jogar nessa fórmula o denominador menos os custos dividido pelo faturamento projetado de 6,5 milhões, eu vou achar, então, uma margem de... Então, deixa eu tentar resumir, então. Nesse caso, então, se vocês demonstrassem pelo demonstrativo ou pela fórmula e encontrassem a margem lá de 33,05, o exercício estava resolvido. Então, demonstrou isso aqui com a fórmula de margem ou pelo demonstrativo, fechou o exercício. Então, vocês suprem de informação para os sócios que eles vão conseguir ter líquido para o negócio 33,05%. Certo? Esse é o limite máximo com base no faturamento de 6,5 milhões. Dúvidas aqui, pessoal, no exercício 3? O exercício 3. O exercício 3, ele já dava uma ideia de ponto de equilíbrio, que a gente já tem mencionado, que foi um dos últimos conteúdos. Ponto de equilíbrio, pessoal, então, vai demonstrar normalmente vai demonstrar qual que é a quantidade que você precisa vender dada uma certa condição, para você ter um lucro igual a zero. Então, quer dizer que qualquer valor, qualquer quantidade que você vender a mais que isso, você tem lucro. Qualquer quantidade que você vender a menos, você vai ter prejuízo. Então, nesse caso, percebam que a gente está falando de ponto de equilíbrio com base na quantidade. Quantidade, onde é que a gente encontra quantidade naquela fórmula de faturamento que a gente tem visto nos vídeos? Quantidade está no próprio faturamento. Então, o faturamento ele é
preço vezes a quantidade. Então, a quantidade aparece uma vez, e a quantidade também está quando a gente faz a multiplicação, quando a gente acha os nossos custos variáveis totais. Então, os custos variáveis totais são quantidade vezes os nossos custos variáveis unitários. Então, eles aparecem duas vezes. Na verdade, a quantidade aparece duas vezes. Se a gente está querendo achar, então, a quantidade com base nessa fórmula de faturamento, isolando a quantidade, a gente teria essa fórmula de baixo. Então, a gente teria no lucro presumido, que seria custos fixos mais despesas fixas, dividido pelo preço, vezes o denominador do lucro presumido, menos os custos variáveis unitários. Nesse caso, então, a gente vai achar uma quantidade que vai zerar o nosso lucro líquido, obrigatoriamente. Certo? Então, nesse caso, jogando nas fórmulas, substituindo todos os valores, a gente tem que achar, então, uma quantidade de praticamente 14.800 no lucro presumido e de praticamente 10.553 no lucro real. Então, nesse caso, se você vender qualquer coisa acima desses valores, você tem lucro. Qualquer coisa abaixo disso, você tem prejuízo. Certo? Montando o demonstrativo, a gente consegue perceber isso, porque a gente joga... perceba um aspecto importante aqui, pessoal. Se a gente falou, então, que a gente muda a quantidade no faturamento e no custo variável, então o nosso faturamento ele muda, ele vai ser diferente do que das outras questões, e o custo variável também muda de acordo com a quantidade. Então, eu até tive uma dificuldade quando estava fazendo esse gabarito, de volta e meia eu utilizava a quantidade de 150 mil peças. Mas ela vai mudar porque ela vai cair para 10.500 peças. Certo? Então, eu sempre tinha que levar em consideração esses dois aspectos. Faturamento muda e os nossos custos totais também mudam. Depois disso, permanece praticamente tudo a mesma lógica. Chegando a um resultado que o nosso lucro líquido é igual a zero e que no lucro presumido também a gente vai ter um lucro igual a zero. Certo, pessoal? Então, a gente resolve o exercício 3 dessa maneira. Nesse caso, então, isso. A gente não leva em consideração margem em nenhum aspecto, porque margem tem que dar igual a zero. Então, o lucro é igual a zero, margem é igual a zero. Ela não vai aparecer em nenhuma das fórmulas na questão 3. Nos outros exercícios, sim, mas na questão 3, não. Certo, pessoal? Exercício 4, pessoal, fala o seguinte. Um dos gestores teve a ideia de fidelizar a clientela com descontos comerciais de 2% no preço atual. Para isso, eles querem saber, então, se eles fizessem essa diminuição de 2% no preço e se eles tivessem a ideia de manter essa margem de 5%, eles querem saber, então, qual que é o impacto que eles vão ter na quantidade que eles precisam vender. Então, aqui a gente já tem uma ideia de custo, volume e lucro. A gente quer saber o impacto que a gente vai ter se diminuir do nosso faturamento esses 2% por produto. Certo? Então, vamos lá. Na fórmula, é como se fosse a mesma fórmula do exercício anterior, só que o único problema é que a gente vai querer manter a margem de 25%. Então, é o ponto de equilíbrio, com base na quantidade, mantendo uma margem de 25%. Então, faz dessa maneira, inclui a margem, substitui os valores. A gente vai achar, então, que a empresa ela precisa vender 223 mil peças no lucro real e, na verdade, 223 mil peças no lucro real e no lucro presumido. Certo? O que isso aqui significa, digamos, se eu quiser comparar o resultado que eu tive aqui, nesse exercício, com a proposta inicial de 150 mil peças de venda, se eu subtrair menos 1, eu vou ter então que... deixa eu colocar aqui em percentual. Eu sei... aqui o resultado. Eu sei então que eu tenho que praticamente aumentar 50% da quantidade vendida simplesmente para fazer uma fidelização do meu cliente em 2%. Ou seja, eu percebi, então, que
por qualquer motivo, eu queira tirar 2%, fazer uma amizade com o cliente. Aqui, ó, eu fui com a tua cara. Toma 2% de desconto. Esses 2% significam, então, que você vai ter que aumentar a quantidade vendida em 50%. Então, o impacto é, assim, se digamos a empresa ela não tem uma estrutura para isso, 50% de produtos vendidos é extremamente significativo. É um impacto muito grande. Aqui a Professor, gente... Oi, diga. desculpa, aqui para mim tá caindo aqui a visualização, mas você falou 223 mil da quantidade, é isso? Isso, aham. 223 mil, no caso, você arredondou. Não tem casas depois da vírgula. Tem casa depois da vírgula. Ah, tá. Deixa eu ver se Porque aparece aqui, ó. não tá aparecendo aqui. Veja se apareceu agora. Ah, tá. Você colocou 2 casas depois da vírgula. Isso. Ah, tá. Não. 223.287,11. Ah, não. Então é isso aí. Então, desculpa, não tava aparecendo aqui, então. Só para Que acompanhar. isso, de Obrigada. forma alguma. Beleza. Pessoal, então, a gente descobriu, então, qual que é a quantidade que a empresa precisa vender. Ou seja, inclusive um aumento percentual, se fizesse essa análise, seria de um aumento de 50%. Aqui, pessoal, eu gosto de destacar esse ponto, porque percebam que 223 mil pode, inclusive, chegar num ponto onde a empresa ela não possui capacidade produtiva para isso. Ou seja, se você está querendo ser amigão com o teu cliente, simplesmente por manter a política da boa vizinhança, para dar um desconto de 2%, 2 míseros por cento no teu produto, esses 2% impactam quase que na totalidade da capacidade produtiva que a empresa possui. Ou seja, quer dizer então que a empresa ela vai ter que, digamos assim, vamos tentar fazer um exemplo mais prático? Não sei se é o caso de vocês, mas digamos que a gente fosse vendedor. Então, se vocês estão lá de cara com o cliente e alguém do andar de cima chega e fala para vocês, fulano, digamos, Alessandro, vem cá, deixa eu conversar com você. Daqui para frente, cada Fala. cliente, digamos então que o cliente chega para o gerente chega para você e fala o seguinte: daqui para frente, cada cliente que aparecer na tua frente fala que você vai dar 2% de desconto porque você foi com a cara dele. Fui com a tua cara, senti que você me deu um sorriso, você me deu um bom dia, toma 2% de desconto. O fato de você ter dado esses 2% de desconto para o cliente significa basicamente que você vai ter que... Como é que eu posso dizer isso sem ofender? Você vai ter que suar a camisa para vender 50% a mais do que você tinha de intenção, só porque então os gerentes tinham a ideia de manter a margem de 25%, fazendo essa boa ação de desconto. Certo? Uhum. Então é isso que acontece. Então, nesse sentido, pessoal, inclusive é uma das análises que a gente tem que fazer daqui para frente, porque os negócios, eles possuem uma limitação de logística, a gente não tem, digamos, uma estrutura física, digamos, por exemplo, a vender esses 50% a mais. A gente não combinou com um transportador, a gente não combinou com ninguém a mais para vender esses 50%. Então, o negócio, simplesmente porque eles resolveram fazer essa fidelização, o negócio sofre um impacto muito grande em aspectos gerenciais. Certo? A ideia é essa. Depois, se a gente quiser manter o exercício para fazer uma demonstração no resultado, a gente tem esse resultado. Então, a gente chega numa margem de 25%, só que você vai ter que aumentar, então, a quantidade vendida praticamente em 50%. Beleza, pessoal? Esse é o exercício 4. Alguma dúvida? Exercício 5 diz o seguinte: caso a empresa ela não consiga vender a mais esses 2%, com base nesses 2% de desconto,
então eles chegaram em um meio termo que a empresa, então, ela vai ter que diminuir esse resultado dos custos fixos. E eles querem saber o impacto nos custos fixos. Se vocês jogassem na fórmula dos custos fixos, isolando o custo fixo, no lucro presumido a gente tem que vai ser faturamento vezes o denominador do lucro presumido menos a margem do lucro. Também descontando custos variáveis mais despesas fixas. Então, nesse caso, substitui todos os valores na fórmula, vocês vão encontrar, então, que os custos fixos eles vão ter que ser diminuídos até 18.000, aproximadamente 18.080. Então, isso significa, então, que a empresa ela vai sair de um custo fixo de 66.000 mensal para um custo fixo de 18.080. Isso significa uma redução de praticamente 72% ou 73% dos custos. Ou seja, a empresa, então, ela vai ter um impacto tão significativo fazendo essa diminuição no preço de 2%, onde os custos eles vão ter que ser diminuídos em cerca de 73%. Deixa eu ver quanto é que vai ser aqui nos custos fixos do lucro real. Então é isso, pessoal. Daí a gente consegue fazer a demonstração do resultado com esse impacto na diminuição do preço e na diminuição dos custos fixos, onde a gente chega numa nossa margem de 25%, e daí a gente encerra o exercício 5. Beleza, pessoal? Dúvida aqui no exercício 5? Todo mundo conseguiu achar esse valor de 18.000 ou algo próximo disso? Professor, você falou que os dois deram o mesmo resultado, é isso? E a quantidade diminui para cada um deles na mesma quantidade. Aí os dois ficam 18.080, é isso? Isso, aham. Eu sei que o senhor tem só a tela do Excel, mas se por acaso o senhor conseguisse fazer tipo, uma resolução disso e postar depois com as fórmulas, porque eu não cheguei nesse resultado, tentei muitas vezes e o mais próximo que eu cheguei foi 18.036, eu acho, se não me engano. E assim, essa fórmula é muito difícil de chegar. E até teve não lembro se era, acho que o presumido, se não me engano, que deu até um valor negativo. Então, assim, é muito estranho. Então, depois, se o senhor conseguisse fazer a resolução por essa fórmula e postar, assim, eu agradeço, pelo menos, porque eu entendo vendo, assim, sabe? Tá, beleza. Professor, eu tive o mesmo problema nessa questão. No Excel, dessa forma mesmo, deu bem certinho esse valor. Só que fazendo ali nos cálculos na calculadora e tal, não chega a esse resultado. Então eu vou fazer um passo a passo, já que senão a gente vai estender muito a nossa aula aqui. Mas eu faço então um passo a passo e posto para vocês lá no Moodle, eu coloco no YouTube lá, para vocês eventualmente fazerem a conferência desse resultado na minúcia dos cálculos. Eu coloco então todos os valores, a lógica por trás, do quanto que a gente vai conseguindo em cada uma das etapas do cálculo. Tá? Daí a gente faz uma conferência. Tá. Vamos para o exercício 6. O exercício 6, ele vai dizer o seguinte. Então, por uma análise que vocês fizeram no mercado, vocês descobriram, então, que vocês conseguem trocar de fornecedor nessa empresa e vocês conseguiriam diminuir, então, 10% nos seus custos variáveis. Por quê, pessoal? Por que nos custos variáveis? Porque os teus fornecedores de matéria-prima, eles fazem, então, a conexão com o teu produto diretamente. Então, a gente está falando dos nossos custos, e eles são variáveis porque eles variam de acordo com a quantidade produzida. Então, nesse caso, se você conseguisse trocar de fornecedor e tivesse uma diminuição de 10% no preço, vocês, então, chegariam a ter um novo custo unitário, que antes era de R$15, ele passa a ser, então, de 13,50. O que o exercício quer saber é qual que é o impacto na margem de lucro. Então, nesse caso, se vocês diminuíssem aqui, se vocês jogassem na fórmula de margem, como a gente já tinha visto, jogando todos os valores, vocês vão achar, então, uma nova margem, por exemplo, no lucro presumido de 29,22 no lucro presumido e no lucro real de 27,92. O que significa...
pode colocar aqui embaixo. O que significa, então... Tá, beleza, então. Qualquer coisa, fiquem a tela parada que a gente já consegue ter uma análise. Aqui, então, pessoal, o que a gente consegue observar é que se a empresa, então, ela decide fazer essa troca de fornecedor e ela conseguisse 10% de desconto nos seus custos variáveis, impactaria de forma significativa no lucro presumido, porque então a margem que antes era de 25% passa para 29%, o que é um aumento de quase 17%. Então, se eu comparasse essa margem de 29% dividido pela margem de 25%, que era o inicial, menos 1, eu vou então ter a diferença de um pelo outro, e eu consigo então descobrir que o aumento no lucro presumido é um ganho de quase 17%, enquanto no lucro real é um aumento de quase 12%. Passa de 25% para 28% praticamente. Então, aqui também já traz uma ideia, uma análise dessa modificação de fornecedores e o impacto no lucro em ambos os regimes tributários. Certo, pessoal? A resolução em cada um dos pontos, os elementos que foram para a composição dessas fórmulas, então eu também vou colocar nos vídeos lá sobre a resolução desse exercício, e daí a gente entra no detalhe caso vocês tenham alguma dúvida nessa resolução, ok? Mas de uma forma geral, pessoal, exercício 6, deu para entender? Pelo menos a lógica, a forma como a gente interpreta os resultados? Só ali naquela parte do igual ali no lucro real, eu consegui chegar até o 27,92. Aí, para chegar naquele 11,66%, é como que faz o cálculo? Esse aqui é só um comparativo para se perceber qual foi o aumento percentual das margens. Então, eu comparo esse resultado de 27,92, divido pela margem original, que era de 25%. Lembra lá, o exercício está pedindo uma margem de 25%. Deixa eu até fazer tem uma função aqui no Excel que já ajuda bastante. Tem mostrar formas. Não é mostrar formas. Rastrear precedentes. Então, a gente está falando que eu estou considerando essa margem de 27,92 com base nessa margem de 25%. Então, essa margem nova dividida pela margem antiga menos 1, eu sempre vou achar, então, qual foi o aumento ou a diminuição desse resultado, dessa nova situação. Então, eu percebi que aqui foi 11,66 e no presumido foi de praticamente 17%, foi 16,87. Certo? Alguém falou... O Renildo teve dúvida? Fala para mim, o que aconteceu? Tá, se não temos mais dúvidas no exercício 6, vamos para o exercício 7. O exercício 7, pessoal, já diz o seguinte. Vocês, então, você descobriu, então, que os seus fornecedores, eles conseguem dar um desconto na tua matéria-prima. Você conseguiria, então, passar o teu custo variável, que era de 15 para 12,5, só que, para isso, você vai ter que aumentar as suas despesas para mais R$20 mil. Então, imagina o seguinte, pessoal. A empresa, então, se você comprasse mais produtos do teu fornecedor, qual que é o impacto que isso vai ter na tua logística interna? Você tem espaço? Você tem funcionário? Você tem, por exemplo, você gasta mais energia para, digamos, da empilhadeira ou do galpão, porque você tem mais matéria-prima. Isso, pessoal, de alguma maneira, então, aumentam as despesas simplesmente pelo fato que você tinha a intenção de adquirir mais produtos do teu fornecedor. Não é só assim, eu vou ter um desconto nos meus custos unitários. Então, nesse caso, o desconto é muito útil, só que o problema é que aumentam, então, outros aspectos, como, por exemplo, as despesas fixas. Então, nesse caso, levando em consideração esse desconto dos custos unitários, ele quer saber se, aumentando as despesas fixas,
se vale a pena. Então, nesse caso, jogando todos os valores, para a gente achar o valor a diferença no nosso lucro líquido, jogando na fórmula de margem que a gente tinha do exercício anterior, trocando o valor das despesas fixas e dos nossos custos variáveis, que antes eram de 15 passaram a ser de 12,50. Então, nesse caso, jogando na fórmula e mostrando pelo demonstrativo, a gente vai achar, então, um lucro líquido no lucro real de 29,60 e no lucro presumido de 31,65. Ou seja, no lucro presumido, você vai aumentar quase 26,62%, você vai ter uma margem de 31%, enquanto no lucro real você vai ter, então, uma margem de 29,60. Então, nesse caso, vale a pena? Em ambos os casos, vale a pena. Quer dizer, então, que você ia passar da margem de 25, você vai passar para uma margem de 31 no lucro presumido e de 29,60 no lucro real. Então, está valendo a pena, dada essas condições, certo? A gente joga os valores na fórmula, tem que achar essas margens. Beleza, pessoal? Então, achando esses resultados, fechou o exercício. Vamos para o exercício 8, depois a gente volta nesses exercícios, até porque a gente está apertado no horário. Exercício 8. Exercício 8 fala o seguinte: então a empresa ela descobriu então que ela vai precisar de uma embalagem única para fazer acondicionamento dos seus produtos. Então, nesse caso, você vai ter que aumentar as suas despesas variáveis, que antes era de 8,25% para 10%. E ele quer saber, então, qual que é o impacto na margem de lucro. Jogando na fórmula que a gente tinha aqui do exercício 6, deixa eu até copiar as duas fórmulas. Então, pegando essas duas fórmulas, tanto no exercício 7 como no exercício 8, a gente consegue, então, jogar nas fórmulas e perceber, então, qual que é o impacto direto no resultado. O exercício 8, então, pessoal, jogando essa fórmula de margem, levando em consideração as modificações que eu vou ter nas despesas variáveis, então, o meu denominador vai mudar em cada uma das questões. Então, agora eu vou ter um denominador no lucro real de 0,5462 e no lucro presumido de 0,6816. Então, substituindo esses valores na fórmula de margem, eu tenho que achar, então, essa margem, uma nova margem de 23,67 no lucro real e de 23,25. Então, nesse caso, se eu quiser mostrar no demonstrativo, eu acho esses resultados. Ou seja, no lucro presumido eu tenho uma diminuição de aproximadamente 7%, e no lucro real eu tenho uma diminuição de aproximadamente 5,32%. Certo? Esse é o impacto. Ou seja, o que a gente tem agora, pessoal, eu tenho visto então que o lucro presumido, ele traz algumas vantagens na margem por essas considerações que a gente tem feito, só que ao mesmo tempo que ela é muito vantajosa na margem, quando a gente faz benécias para o negócio, só que ao mesmo tempo, quando a gente tem que, por exemplo, aumentar as despesas, ele também traz um impacto mais significativo. Ou seja, é como se ele fosse um pouco mais, tivesse uma amplitude um pouco maior. Então, no caso, se eu faço uma benécia para diminuir os custos, ele vai trazer uma vantagem muito boa, só que ao mesmo tempo, quando aumenta algum aspecto, ele também traz um impacto muito grande no resultado. Acho que vocês estão tendo a disciplina de estratégia, não estão? Acho que sim, né? É no terceiro ano. Sim, estamos com o professor Klepper. Tá. Provavelmente você já deve ter visto em algum aspecto da disciplina de estratégia o impacto que o ambiente externo tem sobre os negócios. Você está analisando, por exemplo, fatores como concorrentes, o mercado, aspectos legais. Então, tudo que for externo ao negócio e o impacto que isso tem dentro dos teus resultados. Então, digamos, por exemplo, que a empresa, ela apareceu, digamos, foi votado um projeto de lei que diz que
barras de ferro precisam ter mais cuidado na hora do transporte. Então, nesse caso, quer dizer que o teu transporte vai ter que, na verdade, a tua embalagem, ela vai ter que ter um aumento nas tuas despesas. Então, nesse caso, o fato de aumentar em praticamente 2% a tua margem, diminui, então, o teu resultado no lucro presumido em quase 7%. Na verdade, você vai sair de 25, você vai cair para 23,25, e no lucro real você vai sair de 25 para 23,67. Ou seja, é o ambiente do negócio influenciando o teu resultado. E isso não tem que fazer, certo? Outro aspecto que a gente poderia ter visto, inclusive, era o aumento nas quantidades de venda para a empresa manter aquela margem de 25%. Mas não é o objetivo no exercício 8. Mas aqui também são alguns impactos administrativos no que a empresa pode fazer no futuro. Certo? Exercício 9 diz o seguinte. Professor, Oi, diga. só com dúvida ali na fórmula que eu vi no vídeo, tá em uma fórmula diferente. Do exercício 8 ou exercício... Tá. A fórmula é a mesma que a gente tem utilizado no exercício 7 e no exercício 6. Deixa eu ver se a gente... eu tenho a demonstração aqui, ó. A demonstração é a seguinte. Então, eu vou pegar o denominador do lucro. Acho que eu vou deixar por aqui mesmo. Consegue ver aqui a fórmula? Ou tá travado? Professor, eu só queria fazer uma observação. Fique à vontade. Acho que pode ter, talvez tenha sido só comigo, não sei se teve mais alguém que teve essa dificuldade, mas eu, particularmente, todas as vezes que eu tentei fazer essa fórmula de margem, não consegui. Eu acabei resolvendo os exercícios pela DRE. Até acho que a Jamile perguntou no grupo o exercício 6, eu falei, olha, faz pela DRE que é mais garantido, porque eu não consegui mesmo, assim, de verdade. Tanto que eu vou agradecer muito você colocar essa explicação tintim por tintim, porque só assim para eu entender mesmo, porque senão... Tá, beleza. O Alessandro ia falar alguma coisa? O 6 eu consegui resolver pela fórmula depois que você montou aquela segunda versão lá. Já o 7 e o 8, que eu resolvi enquanto você não respondia, eu fiz pela TRE mesmo. Tá, não tem problema. Deixa eu demonstrar para vocês aqui pela fórmula, e daí a gente tenta chegar em um denominador comum aqui. Pela fórmula, pessoal, observem aqui, ó. Utilizando essa fórmula aqui, olha como é que foi feito. Então, esse D168 é o novo denominador. Então, o denominador R, eu vou pegar esse 0,54 e 72, subtraído o resultado de... aqui ficou 1 menos o imposto de renda e contribuição social. Está um pouco invertido, mas a lógica é a mesma. Então, é 1 menos o IR e contribuição social, vezes todos os nossos custos e despesas do lucro real. Então, nesse caso, custos totais é o total de custos fixos, mais despesas fixas, mais o custo variável proporcional às vendas. Então, isso aqui vai me devolver o valor lá desse CDR aqui, que seriam os nossos custos e despesas do lucro real. Então, aqui eu tenho a parte de cima da nossa fração. E embaixo eu tenho faturamento. Faturamento, então, vai ser a quantidade vezes o preço. Eu peguei, se eu não me engano, aqui, ó, o preço unitário de R$ 39,10, que é o resultado da primeira questão, vezes as vendas de 150 mil, eu acho essa fórmula. Deixa eu colocar aqui isso aqui, rastrear as fórmulas. Então, eu vou utilizar esses elementos aqui. Eu não sei se na projeção voltou para as nossas informações. Mas, a princípio, eu utilizo todas as informações iniciais de custos, despesas, vendas. Eu jogo tudo nessa fórmula que a gente estava utilizando aqui. Jogo tudo nessa fórmula. Eu tenho que achar, então, essa margem de 23,67. Mas, então, não se preocupem que o detalhe dos valores, do passo a passo, eu faço um vídeo e mostro para vocês. Mas a ideia é que, jogando nessa fórmula, todos os valores até então demonstrados, você tem que chegar nesse valor de 23,67. Caso contrário, alguma coisa ficou solta na resolução. Mas eu demonstro para vocês sem problema. Certo?
Além disso, pessoal, ficou dúvida? Interpretação, enfim. Não, eu consegui acertar essas perguntas. Tá. Pessoal, o comentário que o Alessandro fez e a Luiane fez também, eu vou levar em consideração a forma como vocês resolveram. Se vocês resolveram pelo demonstrativo, beleza, não tem problema. É uma das formas de chegar no resultado. 100%, beleza, isso eu levo em consideração. A fórmula, ele é um adicional. Não é como se, digamos, se a gente estivesse em sala de aula e a gente tivesse que resolver esse exercício sem fazer o demonstrativo, eu ia pedir para vocês utilizarem a fórmula. Como a gente está nessa situação e a gente consegue resolver esse trabalho pelo Excel, a gente consegue fazer uma interpretação melhor fazendo o demonstrativo, beleza, não tem nenhum problema. Então, nesse caso, eu considero. Todos os exercícios que foram resolvidos pelo demonstrativo vão ser considerados igualmente os que fizeram pela fórmula. Beleza? Vamos para o exercício 9. Exercício 9, então, para fechar, digamos, então, que o mercado está impondo que o teu produto ele tem que ser vendido no valor de 37,12 e que você tem a intenção ainda de manter a expectativa de uma margem de 25%. Se você, então, quisesse analisar o impacto que você vai ter nas despesas variáveis, então ele quer saber em cada um dos regimes tributários. O que isso quer dizer? Então, quer dizer que, digamos, por exemplo, você quer saber se você pode oferecer ou não um aumento nas comissões de vendas para os teus vendedores. Então, digamos que você estipule o teu preço em 37,12, em qual regime tributário daria a possibilidade para você oferecer um aumento de porcentagem aos teus vendedores, até como forma de estímulo ao teu fornecedor, ao teu vendedor, ou então você teria que retirar das comissões de venda desses vendedores. Então, nesse caso, se vocês jogassem na fórmula de despesas variáveis, inclusive a fórmula eu tive que modificar no final, porque ficou faltando, se eu não me engano, colocar o faturamento na fórmula no lucro real. Nesse caso, se você jogar todos os valores dentro dessas duas fórmulas, vocês vão ter que achar, então, um percentual de despesas variáveis no lucro real de 6,07% e no lucro presumido de 10,13%. Ou seja, no lucro presumido, que antes era de 8,25%, tem que cair obrigatoriamente para 6,07%, o que é uma diminuição de quase 25%, e você pode aumentar no lucro presumido, que antes era de 8,25%, pode passar para 10,13%, e nessas duas situações você vai ter uma margem de lucro de 25%. Certo? Então, nesse caso, levando em consideração todos os aspectos e todos os impactos, você chegaria na margem final de 25%. Certo? É só substituir os valores e perceber que o impacto acontece no teu denominador. Já que a gente está falando de despesas variáveis, ao invés de você ter uma despesa variável de 8,25%, você vai ter que levar em consideração que ela vai variar ao longo do tempo e você vai ter que ter um denominador, por exemplo, no lucro real de 0,3712 e no lucro presumido de 0,5316. Certo? Então é basicamente isso. E dessa maneira, pessoal, a gente encerra o exercício com todas as nuances dele. Beleza, pessoal? Não vou mais tomar o tempo de vocês. Se vocês tiverem dúvida, fico aqui à disposição para comentar, mas se vocês não tiverem, então a gente encerra a nossa live por aqui.